Até os dias atuais, a Rússia, juntamente com Cuba, é o parceiro mais estratégico de Angola. Isso deve-se em grande parte ao seu papel histórico no equipamento e no apoio ao exército do MPLA. Como resultado, a maior parte dos equipamentos militares e tecnologia de Angola em todos os ramos das Forças Armadas é de origem russa, o que naturalmente gerou uma profunda dependência técnica em assistência, modernização e manutenção. Moscovo também desempenha um papel proeminente na formação das Forças Armadas angolanas. Por isso, nesse vídeo, falaremos sobre a semelhança entre a bandeira de Angola e a bandeira da União Soviética. Se interessa por temas como este, então dê um like no vídeo para não esquecer e repare-se inscrito, pois se não és, estás a perder dos melhores conteúdos de curiosidades e factos sobre Angola. Ativa o sino para não perder nenhuma novidade. Sejam bem-vindos ao Fatos sobre Angola, um canal de Angola para o mundo e de angolanos para o mundo. Pois bem, estava eu a pesquisar conteúdos sobre Angola no nosso canal em inglês. Dê uma olhada depois se preferes assistir os nossos conteúdos em inglês. E me deparei com um comentário que perguntava o seguinte: por que a bandeira de Angola lembra muito a bandeira da antiga União Soviética? E eu respondi, por isso, decidi trazer este tema aqui, e se tu souberes de mais informações, deixa aqui nos comentários, amaríamos ler o teu contributo. Mas antes de falarmos por que as duas bandeiras assemelham-se, vamos no significado de cada símbolo em ambas bandeiras, começando pela bandeira da antiga União Soviética. A foice e o martelo são um dos símbolos mais utilizados para representar os movimentos socialista e comunista. O símbolo comunista está representado com a imagem da foice e do martelo, sob um fundo vermelho, como se estivessem entrelaçadas. Representam a união dos camponeses e dos operários. Isto não te lembra de nada na bandeira de Angola? O emblema da foice e do martelo como símbolo da ideologia comunista foi amplamente utilizado nos brasões e bandeiras da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da China, do Vietnã, de Angola e da Coreia do Norte. Quando é que o símbolo foi criado? O símbolo da foice e do martelo foi criado durante o período da Revolução Russa, em 1918. Nesta época, os trabalhadores russos, liderados por Lenin, acreditavam que só seria possível a vitória do socialismo com a união das forças entre os trabalhadores camponeses e os operários. O idealizador do símbolo foi o artista russo Evgeny Kanzolkin, que curiosamente não era comunista, vinha de uma família bastante rica e era um homem muito religioso. De acordo com algumas interpretações, o símbolo da foice e do martelo teria sido baseado no símbolo da maçonaria, um cinzel e um martelo. No entanto, para a ideologia comunista, a foice seria o símbolo da força dos camponeses e o martelo dos trabalhadores industriais. Assim sendo, a união da foice e do martelo representava a aliança entre os dois tipos de proletários essenciais para que houvesse a revolução do socialismo e, consequentemente, do comunismo. O fundo vermelho representa simbolicamente o sangue dos operários. O vermelho também é a cor que representa o ideal da Revolução Comunista. Aqui no canal já temos um vídeo apenas sobre o significado dos símbolos e cores da bandeira de Angola. Está nos cards e o link está também na descrição. Mas contudo, sim, podemos ver que na bandeira de Angola apenas substituiu-se a foice e o martelo com a roda dentada e a katana. As estrelas, todos estes componentes da bandeira têm o mesmo significado que os símbolos da bandeira da antiga União Soviética. Mas ainda não respondemos por que se parecem, certo? Pois bem, lembram que no princípio do vídeo falamos do apoio da Rússia ao exército do MPLA na Guerra Civil Angolana? Essa relação existe desde antes da independência de Angola, mas não foi sempre assim. Os vencedores da Guerra Civil em Angola e os governantes desde a sua independência de Portugal em 1975 são do Movimento Popular de Libertação de Angola, um partido apoiado pelos soviéticos, mas quando as tropas cubanas, patrocinadas por Moscovo, abandonaram Angola em 1991 e a União Soviética deixou de enviar armas e ajuda,
o governo angolano renunciou ao marxismo e adotou as políticas do mercado livre. Contudo, concluímos que tanto a antiga União Soviética como Angola partilhavam da mesma visão, o comunismo. Por isso é que suas bandeiras representavam a mesma simbologia e significado, com alterações baseadas nas suas realidades. A bandeira de um país representa a mentalidade e o regime político deste mesmo país, e a União Soviética junto com Angola são grandes exemplos disso. O que achou do vídeo? Deixa as tuas impressões aqui nos comentários, estamos ansiosos para lê-las. Antes de sair do vídeo, clica no like, que isso apoia o nosso trabalho e faz com que conteúdos como estes sejam criados. E se inscreva no canal ativando o sino para não perder nenhuma notificação dos melhores conteúdos de curiosidades e factos sobre Angola. Um canal de Angola para o mundo e de angolanos para o mundo.